Paz do Senhor a todos. Eu quero falar de uma passagem aqui que está em Amós, capítulo 4. São coisas que está acontecendo, né? Nós vemos que é a Bíblia se cumprindo, né? Para quem ainda tem dúvida, está aqui a palavra do Senhor. Amós, capítulo 4. Ouvi esta palavra, as vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria. Oprimes o pobre, esmagais o necessitado, e dizeis a vós vossos maridos, dá cá e bebemos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vós levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis cada um em frente de si pelas brechas, e vos lançarei para Hermon, diz o Senhor. Vinde a Betel e transgredi a Gigal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e multiplicai-as, porque disso gostais, ó filho de Israel, diz o Senhor. Nessa primeira parte, né, o Senhor está declarando a santidade dele, né? E está jurando pela santidade dele que o Senhor vai pôr na boca de Israel um anzol, né? Aleluia, glória a Deus. Na boca de Israel um anzol. E quem é Israel? É o povo de Deus. Tanto somos nós cristãos como aquele povo que está sofrendo em guerras também, né? Nós somos o povo de Deus, né? E o Senhor está falando aqui, né, que a gente multiplica as transgressões, entregando ao Senhor sacrifício imundo, sacrifício impuro, sacrifício a qual o Senhor não se agrada, sacrifício de pecado, de iniquidade, né? E ele vai falar: a cada manhã trazeis vosso sacrifício, e em 3 dias vossos dízimos, e ofereis sacrifícios de louvores do que é levedado. E o Senhor não aceita nada que tenha fermento. O que é levedado? É fermento. É aquilo que contém fermento. E o que é o fermento? É o pecado, é a iniquidade. Então, se nós estamos no pecado, na iniquidade, nós estamos no adultério, na prostituição, né? E muitos, que nem a gente vê muitos cantores aí cantando de qualquer maneira na presença do Senhor, oferecendo ofertas, dízimo de qualquer maneira na presença do Senhor, aleluia, são sacrifícios impuros que o Senhor odeia e abomina, né? A palavra de Deus fala que se nós quisermos entregar o nosso sacrifício e nós lembrarmos que nós temos alguma coisa contra o nosso irmão, é a gente deixar a nossa oferta lá, o nosso sacrifício lá, e ir lá conversar com o nosso irmão, né? Ali, restabelecer ali a amizade, né? Restabelecer ali o vínculo, porque se nós prestarmos sacrifício brigado ou odiando o nosso irmão, nós estamos prestando sacrifício impuro, porque diante da palavra de Deus está escrito: amar ao próximo como a ti mesmo, né? Um exemplo que eu coloco fora de todos os outros pecados que as pessoas que nós praticamos, né? Nós, na maioria das vezes, algumas vezes nós praticamos, que o Senhor abomina, e nós vemos aí o castigo. O Senhor vai falar para nós o castigo. Olha lá no versículo 6. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Aqui o Senhor está falando da fome, né? A fome que vai vir sobre a face da terra e que já tem vindo na vinda de muitos, né? Muitos têm passado necessidade, têm passado fome. Alguns outros países aí nós vemos guerra, fome, né? Em diversos lugares, aleluia, glória a Deus. E isso é cumprimento da palavra do Senhor, irmãos. É cumprimento da palavra de Deus. No versículo 7 vai falar assim: além disso, retivo de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre outra. Não. Um campo teve chuva, mas outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim. E nós vemos aqui nesta palavra, né? Nós vemos lá as cidades, né? Algumas cidades tendo abundância de chuva,
como nós vemos ali no sul do Brasil, com muita chuva, né? Chegou ali alagando cidades, e nós vemos o norte em seca. Isso, irmãos, eu estou colocando isso no sentido material para aqueles que estão carnais. No sentido espiritual, como nós vemos falta de pão, é falta de pão espiritual, pão verdadeiro, né, na parte espiritual, porque atinge tanto o plano espiritual como o plano material também, o plano físico a qual nós estamos. E água significa a mesma coisa, tanto espiritual como também, aleluia, glória a Deus, físico, né, na parte física. E aí vem falando aqui, feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou o gafanhoto. Contudo, não vos converteste a mim. Aqui nós temos visto, né, o Senhor lançando a praga sobre a seara, sobre ali, né, as hortas, sobre, né, as coisas do campo ali, a comida do campo, aleluia, o alimento do campo, aleluia, glória a Deus. E não fala somente isso, fala sobre o gafanhoto. O que é o gafanhoto? É o devorador, né? Quantas vezes a gente vai no mercado, irmãos, e a gente passa uma coisinha só e já dá ali R$ 100, já dá R$ 200, irmão. Isso aí é o devorador, é o espírito maligno devorador que está vindo sobre a gente, que está vindo sobre a humanidade. Por quê? Por causa do pecado, da iniquidade, que tem cheirado mal às narinas de Deus. Enviei a peste contra vós outros, no versículo 10, enviei a peste contra vós outros, a maneira do Egito, e a vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Nós vimos essa peste que veio, né? O Covid matou quantas pessoas, né? De famílias, das nossas famílias. Quantas pessoas o Covid levou, essa praga, essa peste tão terrível que devastou a terra inteira, né? Nós vimos pessoas, né? Dentro das suas casas mortas, apodrecendo no meio da rua, coisas terríveis acontecendo, aleluia, glória a Deus. Nós vemos aqui no versículo 11, subverti-vos alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós foste como um tição arrebatado do fogueira, contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. O que é subverter? Subverter é arruinar. Quantos lugares e cidades têm sido arruinadas, têm sido destruídas por tsunamis, por maremotos, por terremotos? Quantas cidades têm sido devastadas por situações climáticas terríveis, e não somente climática, mas em questão de guerra também. Nós vemos cidade como a Ucrânia ali, né, aquele país sendo devastado pela guerra, Gaza sendo devastado pela guerra, e demais lugares que algumas vezes a gente não conhece, que foi devastado mesmo por questões climáticas e até mesmo por situações de guerra, situações difíceis, né? E nós vemos aqui no versículo 12, portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, porque é Ele quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Então, o Senhor está falando. Se está acontecendo tudo isso que foi dito aqui, que nós viemos se preparar para nos encontrar com o Senhor, porque próximo Ele está de voltar. E em todas essas passagens que li, qual é o que o Senhor mais falou aqui? Contudo, vós não converteste a mim, diz o Senhor. Diante de todas essas pragas que foi lançada na face da terra, diante de todas essas coisas que têm acontecido, aleluia, no mundo, as pessoas não se convertem a Deus verdadeiramente. Não abandona os teus pecados, não abandona as tuas iniquidades, permanece com o coração duro diante do Senhor, né? O Senhor não aceita pecado, o Senhor não aceita iniquidade. O que o Senhor quer de nós é o arrependimento. É por isso que ele vai falar: contudo,
não vos converteste a mim. Contudo, vós não se arrependeste. Contudo, não abandonaste os teus pecados. Com tudo que tu tem visto, com tudo que tem acontecido, mesmo assim, não deixou de praticar o pecado, a iniquidade. E é por isso que o Senhor fala: prepara-te, ó Israel, para encontrar com vosso Deus, porque o dia de juízo está vindo aí sobre a face da terra, e que nós viemos estar preparados para encontrar com o Senhor, para que nós não viemos ser pegos de surpresa naquele grande dia. Amém? Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.